Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, o perfil que traz todos os dias para vocês no YouTube, no Instagram e no Facebook, mensagens do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos demais livros da codificação espírita, assim como de tantos outros autores espíritas, encarnados e desencarnados. Não é verdade? Tão importante que a gente estude o Espiritismo para entender o que está acontecendo na nossa vida, conosco mesmo, no nosso planeta, na nossa sociedade. Que bom que todos vocês estão aqui. Todas as segundas-feiras eu faço a postagem de uma pequena palestra, um vídeo de 10 minutos, que é esse que vocês estão assistindo agora. E nesse vídeo eu já faço algumas reflexões do trecho que a gente vai estudar do Evangelho segundo o Espiritismo na semana. Essa semana nós vamos estudar o capítulo 15, os itens 1, 2 e 3 do capítulo 15, tá bom? E esse estudo, por que eu já publico na segunda-feira? Porque entre segunda e quarta-feira que acontece o nosso Evangelho no Lar, a nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, sem exceção, às 20 horas, esse tempo entre segunda e quarta-feira é o tempo que vocês têm para ler o trecho do Evangelho, refletir sobre ele, relacioná-lo com a nossa vida, com a nossa sociedade, com o que está acontecendo por aí, e entender sob a luz do Espiritismo, ou seja, sob a moral do Cristo. Não é verdade? Então essa semana nós começaremos, aliás, essa semana o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E nós vamos estudar os itens de 1 a 3 do capítulo 15, que é Fora da caridade não há salvação. O trecho que a gente vai estudar é O que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. E nós vamos discutir bastante a parábola do bom samaritano na nossa live, na quarta-feira às 20 horas. Mas como início das reflexões, e eu não vou conseguir ler para vocês agora a parábola, senão a gente vai passar de muito mais de 10 minutos o vídeo, o propósito não é esse. Mas Jesus fala assim, se vocês se lembram dessa fala de Jesus. Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um desses pequenos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. O que Jesus está falando? Que todas as vezes que nós ajudamos alguém, que nós ajudamos um irmão nosso, que nós ajudamos uma pessoa que precisa, toda vez que nós estendemos a nossa mão à caridade, todas as vezes que nós procuramos ser uma pessoa melhor e aí reunir mais condições de ajudar os outros, o que Jesus está falando é que todas as vezes que nós ajudamos alguém que precisa, é a ele que nós estamos ajudando. Por isso que tantas vezes eu falo como é importante a gente ter clareza a quem a gente está servindo. E nós estamos servindo a Jesus. Porque todas as vezes que promovemos uma ação de caridade, todas as vezes que ajudamos aquela pessoa que muitas vezes mora dentro do nosso lar, que precisa de uma palavra, precisa de um ombro para chorar, precisa de um conselho, ou precisa simplesmente da companhia, precisa de alguém que a ouça sem julgamento. Todas as vezes que ajudamos essas pessoas, é a Jesus que nós estamos ajudando. É a Ele. Nós estamos servindo a Ele. Porque o único jeito de nos desenvolvermos é ajudando o próximo. É amando o próximo. É ajudando o outro a se desenvolver que eu me desenvolvo. É assim que funciona. E Jesus ainda fala, e vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então Jesus ele nos mostra o seguinte, que toda vez que nós ajudamos o próximo, é a ele que nós estamos ajudando. E toda vez que não ajudamos, ou que prejudicamos alguém, é a ele que estamos prejudicando. O que significa é que prejudicamos a nós mesmos. Porque não seguimos os exemplos e ensinamentos que Jesus nos deixou, que é de amarmos uns aos outros. Isso é muito importante que a gente entenda.
que o nosso desenvolvimento ele está calcado na colaboração, em todos crescermos juntos e não no egoísmo. O egoísmo ele é totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus. Um doutor da lei, ele pergunta, né? Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: o que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele respondeu a Jesus: amarei a vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo as vossas forças, de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus então lhe disse: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe que tem que amar o próximo. É difícil? É. Principalmente quando o próximo está muito próximo. Mas Jesus ele está falando aqui: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. O que ele quer dizer é que não basta que a gente leia o Evangelho, não basta que a gente leia o Sermão da Montanha, não basta que a gente decore todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Não importa se eu sei citações do Espiritismo, se eu conheço de trás para frente o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu aprendi todas as lições do Livro dos Médiuns, se eu li toda a obra do Chico Xavier, do Emmanuel, do André Luiz, não importa. Se eu não coloco em prática, nada disso vale. Tudo isso é letra morta. Se eu leio o Sermão da Montanha, entendo o Sermão da Montanha, e não coloco em prática, o Sermão da Montanha é letra morta. Não serve para nada. Vale muito mais aquela pessoa que pouco conhece do Espiritismo, pouco conhece de religiosidade. Muitas vezes a pessoa é um ateu, nem crê em Deus. Acha que Jesus é um folclore. Pode ser que a pessoa seja assim, mas se ela faz a caridade, se ela ama o próximo, se ela respeita as pessoas, se ela é humilde, se ela é tolerante, se ela promove ajuda a quem precisa, se ela tem empatia, ela está muito mais ligada a Jesus, ela está muito mais próxima a Jesus do que quem decorou todo o livro, quem decorou todas as falas de Jesus, quem decorou todos os seus ensinamentos e não coloca nenhum deles em prática. É muito melhor eu saber muito pouco e colocar tudo o que eu sei, aquele pouco que eu sei em prática, do que eu saber muito e não colocar nada. Porque o Espiritismo, os exemplos de Jesus, como diz aqui Jesus, é para ser vivido. Não é para ser decorado, é para ser vivido. Aquele que exerceu a misericórdia para com ele, e depois lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Faz o mesmo. Aqui é o finalzinho da parábola do bom samaritano, quando ele fala do levita, do sacerdote, do samaritano. Samaritano que era tido como um povo herege, mas não foi o sacerdote nem o levita que ajudou o homem que tinha sido assaltado e estava espancado e na sarjeta, jogado num canto da estrada. Foi o samaritano. Ou seja, o sacerdote que conhecia toda a lei, conhecia todas as passagens de Moisés, que cumpria os 10 mandamentos, sabia de cor e pregava os 10 mandamentos, por exemplo, não ajudou. Quem ajudou foi o samaritano. Porque Jesus está nos exemplificando e nos dizendo que está na ação. A caridade está na ação. A caridade está em não nos omitirmos. A caridade está em cumprirmos o nosso papel na nossa sociedade.
como todos que somos filhos de Deus, e ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. Porque Jesus já falava que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. E ele fala: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus nos fala: fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Se eu estou em dúvida, uma pessoa está passando por alguma dificuldade e precisa de ajuda, seja ela qual for, qual que é o melhor jeito de ajudar essa pessoa? Se coloca no lugar dela, tenta ser empático, olhar o problema pelos olhos dela e não pelos nossos. Não julgá-la, porque ela está num momento diferente do nosso. E a dica que Jesus nos dá é: faça para aquela pessoa, ajude aquela pessoa como nós gostaríamos de ser ajudados. Se eu estivesse passando pela situação que aquela pessoa está passando, como que eu gostaria de ser ajudado? É desse jeito. É assim. Fazei o bem sem ostentação e julgai a vós mesmos e não aos outros. A gente tem muita... A gente sempre aponta o dedo para as pessoas e julga. Só tem uma pessoa que eu posso julgar nesse mundo. Sou eu mesmo. A única pessoa para a qual cabe o meu julgamento é a mim mesmo. Porque só existe uma pessoa em todo esse planeta, de mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas, que eu tenho poder pleno de mudar, de promover uma reforma, de trabalhar as competências dessa pessoa. Sou eu mesmo. Eu sou a única pessoa que eu posso mudar. Por isso eu sou a única pessoa que eu posso julgar. E ao invés de julgar o outro, eu prefiro olhar com empatia. Eu prefiro olhar com caridade. Eu prefiro fazer o bem àquela pessoa. E o julgamento eu guardo para mim mesmo e não para ele. Tá bom? Minhas irmãs e meus irmãos. Então eu espero que todos vocês leiam no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, os itens de 1 a 3, que é o trecho que a gente vai estudar essa semana e que vai ser a base do nosso Evangelho no Lar na quarta-feira. A live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, no horário de Brasília. Fiquem todos com Deus e até lá.